E aí, quer entender quais são as sub-áreas de inteligência artificial? Então, fica comigo no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, né? Então, vamos para mais uma aula de inteligência artificial, mais uma aula onde a gente está definindo áreas e sub-áreas. E o próximo tópico que a gente vai abordar é o que é aprendizado de máquina. Então, o aprendizado de máquina, ele é o ramo da IA que estuda a construção de algoritmos capazes de aprender e evoluir a partir da experiência. Ele vai se adaptar a novas situações sem que sejam programados explicitamente para isso. Então, quando a gente pensa no início da computação, um computador ele precisava de ser criado e para uma tarefa específica. A grande evolução que a gente teve naquele momento foi um computador onde poderia ser configurado para realizar diferentes tarefas. Quando a gente vai para o conceito de aprendizado de máquina, a gente está falando de um algoritmo que ele por si só aprende e evolui e muda a forma como ele é executado. Então, isso também é um passo muito importante para o desenvolvimento da computação, para o desenvolvimento da inteligência artificial. E aí a gente pode pensar também que o aprendizado de máquina é um subcampo da IA que lida com algoritmos que podem ser melhorados via dados de treinamento, sem programação explícita. É considerado o caminho mais promissor para alcançar a inteligência artificial verdadeiramente próxima à humana. Então, é ali, com o aprendizado de máquina, que o algoritmo por si só, ele passa a evoluir. É igual um cérebro humano, né? A gente aprende a partir do que a gente aprendeu, a gente conecta com outras coisas que a gente já sabia e vai mudando ali o nosso pensamento. Então, é essa a ideia do aprendizado de máquina. E o aprendizado de máquina, ele tem três principais vertentes, que é o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Então, quando a gente está falando de um aprendizado supervisionado, vai ser utilizado para reconhecimento de imagens, retenção de clientes, diagnósticos, previsões de mercado. O que seria isso? A gente já tem dados, a gente tem uma tabulação desses dados e a gente treina para depois a gente trazer uma resposta. Então, são dois cenários. Um cenário de treinamento, onde a gente tem todos os dados e tem a saída desses dados rotuladas. E aí a gente treina a partir disso e depois a gente consegue testar esse algoritmo baseado no que a gente aprendeu. Quando a gente vai para o aprendizado não supervisionado, vai ser licitação de atributos, visualização de atributos, sistemas de recomendação, sistemas de segmentação de clientes. Aqui, vocês podem ver que no aprendizado não supervisionado, ele vai entender por meio de padrões e vai começar a fazer uma clusterização, um agrupamento desses dados. Então, ele não sabe se está certo ou se está errado. Ele sabe que ele identifica padrões, agrupa esses padrões para ele poder dar uma resposta. E por último, a gente tem uma aprendizagem por reforço, que são decisões em tempo reais, navegação de robôs, tarefas de constante aprendizagem e aquisição de conhecimento. Então, uma aprendizagem por reforço nada mais é do que, vamos supor, a gente está adestrando um cachorro. Quando o cachorro faz uma ação que nos agrada, a gente premia ele. Quando ele faz uma ação que não nos agrada, a gente pune ele de alguma forma. Então, a aprendizagem por reforço é bem próximo disso. Tá, já vimos inteligência artificial e onde que está o aprendizado de máquina no conceito de inteligência artificial. Então, aqui, agrupando um pouco desse conhecimento,
A inteligência artificial é um conceito maior. Dentro dele vão ter vários subconceitos, o de inteligência computacional, o de sistemas lógicos, o de sistemas baseados em conhecimento. Então, eles são parte da inteligência artificial. E ali a gente tem um grupo, onde esse grupo é o grupo de aprendizado de máquina, onde a gente vai ter aqueles três subgrupos que a gente falou, que é aprendizado supervisionado, aprendizado por reforço e o aprendizagem não supervisionado. E dentro dele ali ainda, nós vamos ter o Deep Learning, que é o aprendizado profundo. Há quem faça uma classificação de 4 níveis aí, onde o Deep Learning ele está dentro de uma área que são as redes neurais. Tudo isso a gente vai ver um pouco mais para frente do nosso curso. Então, trazendo aí uma visão com um viés, com uma visão cronológica, né? O conceito, o termo de inteligência artificial, ele surgiu, né, no final da década de 40, ali no começo da década de 50. E depois a gente vai falar um pouco do histórico, mas de forma geral é um termo bem antigo. Na década de 50 ele veio com um otimismo muito grande. Depois a gente foi vendo subconjuntos menores de inteligência artificial, onde veio o aprendizado de máquina, depois veio o aprendizado profundo, que é um subconjunto do aprendizado de máquina. Então, de forma geral, veio o conceito de inteligência artificial, que foi evoluindo. Chegamos no conceito de aprendizado de máquina, depois florescemos para aprendizagem profunda. E é com a aprendizagem profunda, que a gente vai ver a definição daqui a pouco, que a gente viu que a gente consegue ir para outro patamar de como a inteligência artificial ela é utilizada. Então, é com o aprendizado profundo, com o reaprendizado, backpropagation, que depois a gente vai ver, que as coisas de fato começaram a mudar. A capacidade de processamento computacional também foi evoluindo ao longo do tempo e foi permitindo esses avanços que a gente tem tido. Então, vamos para a definição, que é o Deep Learning, né? O que é o aprendizado profundo. Bom, o Deep Learning é uma rede neural cuja intenção é funcionar como um cérebro humano e simulá-lo. Então, os algoritmos que permitem o software treinar a si mesmo para desempenhar tarefas como reconhecimento de imagem e voz por meio de múltiplas camadas de redes neurais artificiais. Depois a gente também vai ver o que são redes neurais artificiais. Aqui a gente está mais numa visão geral, numa aula introdutória. Tá, e aí foi dito, né? Múltiplas camadas para fazer um reconhecimento e no final das contas está sendo gerado inteligência, está sendo gerado conhecimento. Então a gente tem que abrir um parênteses aqui e entender como que essa inteligência e esse conhecimento pode ser gerado. É onde a gente vai para o próximo tópico. Então tem algumas questões importantes que a gente tem que começar a trazer. Vem para um lado mais filosófico essa aula, mas é parte do nosso aprendizado. Então, de onde surgem e como se formam os pensamentos? Como se formam as ideias? Como o homem extrai o conhecimento do mundo? Como a memória, os sentidos e a linguagem se relacionam com a inteligência? Como a mente processa informações? Como que a nossa mente tira conclusões? Como que a nossa mente faz inferências para uma tomada de decisão? Então, a gente tem também aí questões polêmicas, né? Como que os governos podem obter dados e manipular a população? Por exemplo, na China, a gente tem o sistema de crédito social, que é a pontuação do indivíduo. Então, na China, basicamente, você tem mais pontos, você tem mais crédito social. Isso quer dizer que vai facilitar algum financiamento, você vai ter bem mais facilidade com o governo quando você tem um crédito. E como que você consegue crédito social? Quando você
anda na linha, quando você dedura o seu coleguinha que está fazendo alguma coisa de errado. Então, é essa a forma, né? Esse UnionPay é um sistema de pagamento integrado que acontece na China, onde eles querem, onde eles têm o controle total. Isso é bom? Isso é ruim? Depende do ponto de vista. E aí a gente pode vir até para uma direção aí onde, como todo meio de pagamento, vamos colocar esse UnionPay, ele é feito por meio de smartphones, por meio de laptops, tudo digital, a gente está sendo monitorado o tempo todo. Então, o smartphone ele vai trazer a nossa localização, vai trazer comportamento de pagamento, vai trazer hábitos, vai trazer muita informação. E com isso a gente ainda tem mais dispositivos ligados. A gente tem relógios inteligentes, a gente tem assistentes virtuais como Alexa, Siri, a gente tem redes sociais. Então, no final das contas, quando a gente está no mundo digital, é muito mais fácil de um governo rastrear todas as informações que a gente tem, todo o nosso comportamento para poder predizer o nosso comportamento. Então, se a gente parar para pensar bem a fundo, cada vez mais que a gente se torna digital, a gente se torna mais apto de sofrer uma manipulação. Vocês concordam? Olha as bolhas que existem, né? Por exemplo, direita, esquerda. O que se a gente é alimentado só de uma opinião que nos agrada, quando a gente sai dessa bolha e recebe uma opinião diferente, a gente a gente pode trazer problemas muito grandes aí, né? Então, fica aí um ponto de reflexão para vocês. Não vou entrar muito em detalhes, mas eu só queria trazer essa discussão aí de o quão bom é todo mundo estar digital, todo mundo viver no mundo digital e etc. E aí a gente pode falar um pouco também do teste de Turing. Por que falar do teste de Turing? Porque o Turing é conhecido como o pai da computação e o teste dele nada mais é que quando se pensa, vou falar disso daqui a pouco, mas de forma geral eu estou interagindo com alguém, eu não consigo identificar se é um humano ou se é uma máquina. Aí, segundo ele, a gente pode considerar que essa máquina ou esse ser que a gente está lidando, ele é inteligente. Então, vamos lá. No artigo Computing Machinery and Intelligence, de 1950, Alan Turing discutiu as condições para se considerar que uma máquina é inteligente. E aí, ele trouxe que, se a máquina puder se passar por um humano mediante um observador inteligente, ela pode ser considerada inteligente. O observador ele vai interagir com a máquina e com o humano por meio de digitação. Então, o humano e a máquina tentam convencer o observador, que é um humano, de que seria também um humano. Então, isso foi o início dos estudos de processamento de linguagem natural, PLN. Então, de uma forma visual, né? Basicamente, a gente tem um humano que faz as perguntas e dois respondentes. Um é um computador e o outro é um humano. E aqui o ponto esse computador, ele é inteligente quando ele der respostas a este humano que está questionando, que confunda esse humano, que ele não sabe se foi uma máquina ou se foi um humano que comunicou com ele. Bom, gente, aqui a gente já fez uma introdução, então a gente vê muito do que a gente vai ver no nosso curso. Vou parar por aqui. Na próxima aula a gente já vai começar a falar do histórico da inteligência artificial. Espero que esse vídeo, né, que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Faça a sua avaliação e curta nossos vídeos. É isso aí. Valeu!